Estamos ao vivo. E aí? Tá no Instagram também? Já Começamos! Estávamos aqui num debate sobre biomecânica. Cara, aqui, já vou mandar apresenta nossos convidados aí, Rodrigo. Pra minha mãe o link. Nosso biomédico Wagner. Uma salva de palmas pro Wagner, biomédico. Uma psicóloga, Ana Paula. Palmas pra Ana Paula também, bem-vindos aqui ao nosso Body Mindcast. Show, turma! @Body Mindcast, pega o aviãozinho, compartilha, vai mandando pra todo mundo aí. Estamos ao vivo. E agora, Vagnão, vamos falar de ciência. Cara, você é o cara que mais me manda artigo científico que eu conheço. Pra mim também. A todo mundo, mano. Esses dias eu mandei um pro Wallace. Wallace, caraca, velho, não acredito. Aí eu falei, ó, é ele que nós aquele lá da Covid lá? Em relação ao Covid? É, muito interessante. Foi eu que mandei pra ele, mano. Vagnão, apresentando o seu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer, fui fazer um curso, ganhei esse curso, quem tava palestrando, o curso chegou lá, o tema era emagrecimento genético. Aí eu falei aquele palavrão, falei, porra! Foi foda. Eu não vou entender nada. Genética e emagrecimento. Tipo, isso existe? Muito interessante. E aí, o que a genética, o que a genoma pode nos trazer aí para nos beneficiar a saúde? Então, eu vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou biomédico, tenho habilitação em biologia molecular. Eu fiz iniciação científica no Laboratório de Genética do Butantan, lá sob orientação do Dr. Álvaro Preto. Abraço lá para ele. E a doutora Irina, que acredito que seja ainda a diretora do Laboratório de Genética. Eles estão especialistas lá em modificações com célula-tronco. O Dr. Álvaro é toxinologista, extremamente reconhecido na área, internacionalmente também. Ele é um dos principais pesquisadores que estuda crotamina e tal, né? E logo em seguida eu fiz uma especialização em biologia molecular e citogenética no IPESP, que agora está próximo ali da Paulista. Eles mudaram, estão com um prédio maior. E fiz também uma especialização em genômica nutricional aplicada à prática clínica. No curso também tive fitogenômica e epigenética alimentar, uma das nossas matérias lá. Então é muito bacana que a gente basicamente você tem a genética que estuda os genes associados às patologias e como isso vai influenciando na hereditariedade das doenças, etc. e tal. E você tem a biologia molecular, que estuda os mecanismos moleculares do DNA, do RNA e das proteínas. E aí no meio disso tudo você tem um pouco de transcriptômica, você tem um pouco de proteômica também, aí tem metabolômica, tem várias coisas com ômicas, as ciências ômicas que a gente chama. Que é genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica e lipidômica. Que eu também tive matéria no meu mestrado. Que foda, hein? Só pelos nomes já tô aqui, ó. Tem nossa, incrível. Tem um artigo de 2005 que chama as ômicas, né? Um artigo de 2005, 2006, chama The Omics, New Era of Omics, uma coisa assim. E é mó da hora, que comenta um pouco desse crescimento já em 2005, 2006, já tem um boom em 2008 e 2010, sim, que começa o advento das tecnologias de NGS, né, de Next Generation Sequencing. Então, basicamente, o que a gente estuda na biologia molecular são esses mecanismos moleculares que influenciam não só em patologias, né, mas na fisiologia de modo geral, genes que estão associados à expressão de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas pró-inflamatórias, anticorpos, etc. e tal, genes associados à produção de imunoglobulinas, IgE, IgA e várias coisas. Então, você tem IG4, você tem IgE, você tem IgA e tal. Então, você consegue sequenciar regiões ali do DNA que mostram o que provavelmente vai ser um produto final de proteína. A gente sabe hoje em dia, no dogma da biologia molecular, que nem sempre a gente tem aquele dogma fechadinho, que é a replicação, DNA, é transcrito para RNA mensageiro, que depois é traduzido no produto final em proteína. Então a gente já sabe disso há algum tempo, a biologia molecular estuda essa relação, né, do dogma central da biologia molecular.
E basicamente o que a gente faz, entre outras coisas, é sequenciar essas regiões, e é uma das maneiras que a gente faz alguns diagnósticos também. No caso do SARS-CoV-2, você sequencia uma região do vírus e verifica se o vírus está replicando lá no organismo. Então é o QRT-PCR, né? O Quantitative Retrotransferase de sequenciamento, etc. e tal. Então você transforma o RNA do vírus em DNA primeiro, aí sequencia em DNA e verifica se aquele pedaço do vírus está ali. Se ele estiver ali é porque você provavelmente está com o vírus se replicando e tal. E aí você tem um delta CT, que quando você faz o QT-PCR ele gera um gráfico e tal, e aí você tenta verificar mais ou menos o nível de replicação dele e tal. E aí quando dá negativo, às vezes dá falso negativo, né? Porque você está carregando, mas ele não está replicando o suficiente para ser detectado pelo teste. Eu inclusive fiz um fio científico no Twitter recente, de casos de discussão de 8 crianças, né, e bebês, eram de 32 meses a 7 anos, e o caso 2, por exemplo, só foi identificado o RT-PCR positivo no 18º dia de internação. Caramba. E foram feitos 4 testes, foram feitos 2, os 2 primeiros negativos, desconfiaram de meningite encefálica, e aí depois desconfiaram de HIV. Foi até tratado por isso, né? Sim. E aí o cara publicou e tal, porque é interessante essa publicação, eu coloquei no Twitter, porque assim, acho que o caso 1, 2 e o 3, ele chegou a dar hidroxicloroquina e azitromicina. E o caso 1, se eu não me engano, foi o caso 1 e o caso 3, que as crianças faleceram. Caramba. Então a hidroxicloroquina, a gente já sabe, já falei isso desde o ano passado, que realmente não funciona e tal, mas é sempre bom relembrar que não funciona mesmo, e nesse estudo de caso claramente mostra isso, que foi administrado com uma série de outros retrovirais, na tentativa também que meio que no desespero, né, eu acredito, porque não há um retroviral específico para o SARS-CoV-2 no momento, assim. Tem alguns que têm uma certa eficácia, reduz um pouco, mas não reduz tanto, não contribui tanto assim. E tem os anticorpos monoclonais, que estão com uma certa eficácia bacana. Tem um retroviral recente, que acho que foi da GSK agora, putz, não lembro. Aí minha mãe pedindo o link aqui de novo, peraí. Compartilha o link. Compartilha o link pra ela. Vou compartilhar aqui, peraí. E você, Ana Paula? Vamos lá. Qual é a sua formação? Qual é a sua atuação? Eu sou psicóloga, mas eu atuo na área de RH. Que bacana. Mas atuei um tempo no hospital. Mas bem antes da pandemia. Então eu não peguei nada disso. O legal, assim, a gente tem já, por exemplo, alguns testes de biologia molecular que sequenciam genes associados a psicopatologias até. Sim. Então, até para propensão, esses testes são indicadores. É uma ferramenta auxiliar que mostra que uma parte do teu genoma, ou uma parte dos seus genes pode contribuir para algumas coisas. Não quer dizer que você vai ter. Então, para essa parte de psicologia de RH é interessante, porque você consegue até ter mais ou menos alguns genes associados a padrões de ansiedade e já coisas corta assim, o cara antes de entrar. e tal. E Você consegue identificar isso antes. Dá pra então, hoje em dia tem um painel recente que saiu em 2016, que foram 133 genes, e saiu um recente que eu acho que estava com 703. O legal de você citar isso que é assim, às vezes você tem o seu gene favorável à obesidade ou à ansiedade e que se consegue se identificar. Mas você que está nos ouvindo aí, se você é aquele cara que já tem um gene favorável, fuma, bebe, usa droga, não treina, não pratica atividade só física, vai fortalecer ainda mais. A tendência disso é crescer, porque o ambiente externo está favorecendo o seu corpo também a produzir aquilo que já é favorável na sua genética mesmo. Contribui, exato. Então, começa a refletir. Se você fica sem atividade física, engorda muito fácil,
você já tem uma certa tendência, vamos colocar entre aspas, que o seu corpo já é favorável a isso. Então, muda o ambiente, muda o comportamento para que você possa aí ter uma saúde de qualidade. É aí que entra a questão da... Eu diria de abordagens na epigenética clínica e tal. Onde a epigenética estuda essa questão de você modular genes sem você alterar o DNA. Então, basicamente, você consegue modular a expressão para mais ou para menos de acordo com sua qualidade de vida, sua alimentação, se você faz exercícios e coisas assim. Então, se você consome mais alimentos com compostos bioativos com ação anti-inflamatória e tal, e aí a gente sabe que alguns artigos discutem, por exemplo, a própria depressão crônica maior tem indícios de inflamação basal cerebral, intestinal também. Você consumindo alimentos anti-inflamatórios, etc e tal, você reequilibrando o microbioma intestinal, você fazendo exercícios, etc e tal, você consegue ainda, por exemplo, falar assim, mas tem que ser o tempo inteiro assim. Não, cara, você pode comer pizza no fim de semana, você pode tomar sua breja e tal. É só não fazer o rolê todo dia como se você estivesse numa balada, sabe? Tipo os nossos 17, 18 anos. 24 horas, né? Tipo o cara lá, do Heisenberg e o Pinkman lá do Breaking Bad, tá ligado? O cara na balada o dia inteiro, mano. O cara 24 horas. 24 horas, Não para. O cara fez uma balada de 3 dias, eu acho, na série. Tipo, o nego tava morto no chão, assim, caminhando por cima das drogas. Um monte de droga jogada assim no apartamento. Pizza, assim, tipo isso. Aí sem chance. Não dá, velho. Não dá. O corpo não aguenta. A minha medicina ajuda. Não dá, cara. Não dá. Não, e aí quando você tem também essa parte da genética que contribui, cara, aí fica difícil, porque... Acaba favorecendo. Acaba favorecendo uma série de coisas. Como o Rodrigo falou, a própria obesidade, independente do nível de obesidade e tal, a gente sabe que tem a tipo 3 e tal, 2, enfim. Você tem um sistema inflamatório crônico basal ali o tempo inteiro, com citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas pró-inflamatórias que estão circulando com uma certa facilidade ali. E que acabam também contribuindo para outras inflamações crônicas, e quando está associado com desbiose intestinal, o desequilíbrio do microbioma intestinal, das bactérias, a equação que ainda não é certa, mas a gente tem vários artigos mostrando que a dieta do Mediterrâneo e a dieta vegana são as mais saudáveis para o intestino. A dieta vegana, de modo geral, eu diria que tem uma maior diversidade de bactérias. E a dieta do Mediterrâneo, pelo excesso de ômega 3, ômega 6, de azeite extra virgem, daquele cálice de vinho que às vezes não dá pra fazer, porque é meio cálice, só tem na dieta do Mediterrâneo meio cálice de vinho, mas aqui no Brasil é garrafa inteira. Mas você sabe que eu teve uma época assim que eu tava chutando muito pau em fast food, né? Meu colesterol não tava acima da recomendação do exame, mas eu sempre tive ele mais baixo ali. Eu falei, eu vou diminuir. Aí eu comecei a tomar suco de uva integral, porque a galera fala que que é o vinho, né? Na verdade, é a vitamina que tem na uva, e aí é isso que faz o seu colesterol reduzir. Eu demorei 3 anos pro colesterol ruim e o bom subir, porque eu tomava em jejum, e aí a quebra lipídica era absurda com a nossa intensidade de atividade física. Não subia meu colesterol. O que aconteceu? Caiu a testosterona. Putz. E aí, minha testo era 900, caiu para 400, 500, 600. E aí, quando regularizou o colesterol, então é muito importante quem tá ouvindo a gente aí entender que tem que dosar isso. Sim. Porque eu fiz por 1 ano tomando suco de uva integral em jejum. Tem que fazer dar uma equilibrada, balanceamento. Balança, né? Exato, exatamente. Porque você fala, faz bem pro coração. Faz mesmo, mas aí você desarruma um outro lado. Aí sim. Entendeu? Mas é a ideia de você ter uma multidisciplinaridade de acompanhamento. Acompanhamento, exato. Você fazer um acompanhamento com um endócrino,
com a nutricionista e tal, e aí ele conseguiu ambos regular, falou, ó, tá diminuindo minha testosterona, mas eu preciso de uma dieta que seja anti-inflamatória porque tá começando a pegar um pouco de gordura no fígado e tal. Na época a Bianca falou pra mim assim, você precisa diminuir a intensidade de atividade física. Sim. Eu falei, mas aí não tem como. Eu era professor de corrida, corria terça e quinta, dava aula de bike segunda, quarta e sexta. Treinava musculação porque precisa fortalecer o corpo para não se lesionar. Então é algo que nós, assim, para você que tá ouvindo a gente aí, você acha que é só sair correndo ou só sair treinando que nem um maluco aí? Então, é o que a maioria faz, né? É o que a maioria faz, Ninguém para pra infelizmente. pensar no balanceamento da coisa. Inclusive... Que é o imediatismo. Resultado logo. E não é assim que funciona. Famoso projeto verão, né? Que todo mundo real, 3 exato. meses quer recuperar o que você ganhou num ano. Então, exatamente isso que eu ia comentar, porque tem alguns genes que aumentam a necessidade de você de recuperação entre um exercício e outro. Então, eu trouxe esse painel que um dos testes que eu tenho mais meu xodozinho, assim, é quase meu filhote, assim, eu criei ele do zero. Eu pesquisei todos os genes, as variantes, etc e tal. Então, é daquele lá que eu te mostrei. Sim. Só que ele aumentou algumas variantes. Eu tô até aqui com o PDF das variantes novas. Vai entrar uma variante para capacidade pulmonar e metabolização da cafeína e mais um outro lá. Então, dependendo da quantidade de variantes que você tem, aqui o quadradinho fica cinza e a seta aumenta, tá? Sim. E aí se você tiver uma seta acima do meinho aqui, que já aumenta a autopropensão, e aí essa é uma parte do laudo só, não é o laudo inteiro. Mas aí tem uma recomendação de descanso de 24, 48 e 72 horas, dependendo da quantidade de variantes que você tem. Certo. Então, se você tiver uma variante que você precisa aguardar pelo menos entre 48 e 72, o ideal seria talvez umas 56 horas sem exercício, mais ou menos, para você não criar uma certa resposta inflamatória crônica muscular, para você não desenvolver tendinite, algumas regiões, etc e tal. E dá tempo de ter a construção de massa muscular, de você causar a lesão. A gente sabe que construção de massa muscular são microlesões, né? E é muito complexo. Mas assim, ó, pra você que também tá ouvindo a gente aí, o Wagner falou uma coisa muito importante. Todo mundo fala sobre emagrecimento, né? Sim. Mas quando eu fui estudar mesmo sobre obesidade e emagrecimento, a primeira informação que você pega no Google tá lá, mais de 60% da população mundial é obesa, né? E uma coisa que... 60,3, exatamente. Que, na verdade, poucos professores de educação física sabem que são 4 graus de obesidade. Sim. Então, você aí que tá com aquela barriguinha, tá com mais de 24% de gordura, você já é obeso grau 1. Então... todo mundo se assusta com o nome obesidade pelo fato de todo mundo já pensar na obesidade mórbida. Sim. Mas você já está obeso, já é aquele falso magro, percentual de gordura alto, síndrome metabólica, todos os seus sistemas entrando em parafuso. É o lance de você emagrecer de forma saudável, né? Tem umas dietas muito nada a ver que eu já vi em algumas entrevistas, até na TV. Uma moça uma vez que ficou comendo salsicha. Tem a da sopa. Da sopa. Que foi comendo salsicha, ou era aquela vina mesmo, né? Que chama no sul. Sopa até que vai, mas viver de salsicha que tem não muito dá. citrato. Nossa, dá E olha que olha que a minha minha avó, parte de mãe, tá ela é louco, alemã. Ácido nítrico e ácido Nem ela nitroso. consegue, Mano. embutidos, Aquelas não é saudável. não é. Jamais, Não, e tem alta associação com câncer renal, inclusive. exatamente. Ácido nítrico e ácido nitroso que se acumula no E uma coisa muito importante que é assim, né? Faz sentido nenhum. O nosso corpo é pura química. O nosso pensamento, ele já começa a gerar toda essa química. Então, a doutora Jaque esteve aqui, né? E ela falou melhor sobre alimentos industrializados. Assim, você às vezes quer ter uma boa saúde, mas se você está comendo embutido, não adianta. Se você é ateu ou se você acredita num criador, seu corpo não tem enzima para degradar isso. Sim. Seu corpo não tem química para fazer esse negócio acontecer.
Então, sempre é mais importante você saber o que você tá comendo, né? Sim. Porque... Não, se Jesus chegar, ele vai te indicar um chantinon, um sonrisal, porque ele não vai conseguir te ajudar não, irmão. Ainda te Fala, abençoa. não, toma aqui um chantinon aqui, irmão, pro seu fígado. Você precisa aqui, ó. Mano, dá não. Wagner, eu tô cheio de dúvidas aqui. Vou começar a pode perguntar. perguntar. Eu trouxe aqui algumas coisas. Eu já não trabalho diretamente mais como para esse laboratório em específico, mas como eu ajudei a criar vários dos testes que ele tem até hoje. Sim. É a ADN, né, que é uma submarca da Clinimol aqui. Legal. Tá, que era a antiga Genetics, que agora é da ADN, é do mesmo dono lá e tal. E, bom, e aí eu criei do zero, Fit Essentials, tá? Eu tenho até aqueles podcasts lá do SoundCloud, que eu cheguei a enviar para vocês podem tirar dúvidas também. Esse aqui eu ajudei a criar também, a gente também aumentou as variantes recentemente, eu tô aqui com as variantes no celular, se vocês quiserem perguntar. Então, tem essas variantes que são da Sport Genômica, né? Dos genes associados à performance esportiva. Então, o que eu queria comentar contigo rapidão é que, talvez surja essa pergunta, mas vários dos esportistas, não só dessa última Olimpíada, como da Olimpíada anterior, já fizeram vários mapeamentos. Era isso que eu ia entrar na questão, né? Já pra parte prática. Exato. Não só alta performance, né? Os atletas das Olimpíadas e tal. Pessoas como normais também. A gente tem a possibilidade de fazer esse mapeamento, você consegue identificar. Como é que eu consigo? Posso interromper ele? É muito tranquilo. Pode falar. Marca uma consulta comigo. Ele tem contato lá. Ele tem contato. Vamos com especialista, né, rapaz? Estagiário aqui. Ele não sabia. Cara, eles mandam... Você não sabia disso. Mano, eles mandam no seu endereço o swab, mano. Eles mandam 2 ou 4 swabzinhos, você passa aqui entre a gengiva e a bochecha, passa 10 vezes de um lado, aí o outro swab você passa 10 vezes do outro e tal. A gente pede pra friccionar um pouco, que precisa pegar um pouco de células epiteliais internas no swab tá e vendo tal. Que juvenil? Eu achei que era exame de sangue. Não é invasivo, não é invasivo. Tanto é que nós podemos fazer, pô. Saliva, Nós vamos fazer. E aí você esfrega e tal, tirou. Cara, tá em torno de 500... Você tá interessado em fazer um mapeamento? Esse aqui da ADN tá em torno de R$500. Tá em torno de R$500. Aí vem é um valor acessível, se você comparar hoje em dia, porque não é um painel gigante. Parcelado. Por que acontece? Eu vou ser bem sincero contigo. Não adianta você colocar um painel com todos os genes. 92 variantes, 75 genes, 92 variantes, se você não vai saber interpretar o impacto deles na fisiologia. Então, assim, a gente tem painéis iniciais, mas a gente tem alguns painéis grandes também. A Clinimol comprou umas máquinas de NGS recentemente e a lista das variantes eu tenho. São variantes para esse full aqui e tal, que eles vão começar a fazer aqui no Brasil, porque eles estavam fazendo por um tempo em Portugal, e eles falaram, mano, vamos comprar a máquina e vamos fazer aqui. E aí vai baratear mais o custo. Sim. E aí, basicamente, essas são investigações iniciais, tá? Então você tem os principais genes, obviamente vai aumentar um pouco as variantes. Tá aqui, ó. São 7 genes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. Eu uso aquele da obesidade. São 7 genes e 8 variantes, porque esse aqui, o CCR2, tem 2 variantes. Então, tá aqui o código das variantes, tá? E tá aqui o genótipo. Então, basicamente, dependendo do genótipo, se é o genótipo 1 ou 2, por exemplo, no GeneAce, ele pode ser, no caso, ou para power ou para endurance, né? Ou para explosão. Ou para resistência. De potência, né? Exatamente. Aí consegue mapear tudo. Potência, resistência, contração muscular. Exatamente. Lesão é interessante. Lesão é interessante, porque justamente a questão de... que alta performance faz bastante. Você precisar um pouco descansar para aquela lesão não cronificar e tal. Então, assim, você verifica essa propensão aqui. Agora, assim, com relação a essa questão dos esportistas profissionais, né? Sim. Os atletas e tal. Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente estava com a parceria lá em Portugal, tinha feito lá de alguns atletas, inclusive do nadador olímpico lá de Portugal, que foi da Olimpíada anterior. O que se verificou foi o seguinte, que ele tinha
bastante genes associados à potência, mas pouco para resistência. Então o que o treinador dele fez? Começou ele fazer corridas de longa distância. Já modificou a forma do treino, para diferente. Expressar mais genes, já que ele tinha poucos genes associados à endurance. Então ele começou a fazer de 400 metros, nadar dos 400 metros, que ele já não conseguia. Antes ele conseguia só 50 metros. Que é o power, né? Às vezes o treinamento fica dando essa potência. E o inverso também. Então, alguns esportistas que já têm mais genes associados à resistência, eles passam a fazer tipo crossfit e outras coisas de rápida potência. Exato. Para que quando ele tiver numa maratona, por exemplo, e 40 e poucos quilômetros, no final ele possa dar aquela carga e conseguir ultrapassar o cara por alguns minutos de diferença, alguns segundos e tal. E aí, você fazer esse treino e você ter um mapazinho desse, pode te ajudar bastante o coach, o personal trainer. Com certeza. Pra ter uma ideia mais ou menos de como o genoma do cara se comporta diante de determinadas situações e adequar o plano físico para ele, de acordo com o genoma dele. Esporte genômica, estuda basicamente isso. Então, é interessante porque hoje em dia você já consegue fazer um teste inicial com esses 7 genes e 8 variantes. Interessante. No público de modo geral, para atleta amador, que poderia conseguir evitar uma lesão crônica e impedir o cara, inclusive, de ir para academia. Alto rendimento faz bastante, né? A minha dúvida era saber se pessoas normais, público geral, conseguiriam. Era isso que eu te falava. É isso mesmo. Acontece muito, tá? Assim, nós, na primeira gravação, no teste, nós falamos sobre isso. Todo mundo tem um protocolo pronto. Na boa, quando você entra na academia, o professor vai olhar para você, você fala assim, eu quero emagrecer. Eu falo de emagrecimento porque é sobre o que eu estudo, tá? Emagrecimento e biomecânica. Então, assim, o cara vai falar, você precisa ir pra esteira, você precisa fazer cardio. E quando eu tive a oportunidade de fazer esse curso contigo lá, por exemplo, cara, se ela tem um gene da potência, ela não vai emagrecer por ali. Sim. Assim, e aconteceu comigo num trabalho que eu saí recentemente. Eu acho que até você conhece a pessoa. Chegou em mim e falou, professor, não consigo emagrecer. Ela falou, não consigo emagrecer. E aí eu pensei, o teste vai ser muito caro. Mas ela já tinha todas as amostras que tinham dado errado. Aí eu falei, posso tentar pela força? Posso tentar pelo exercício resistido? Sim. Cara, perdeu 7 quilos. Então, a base genética... Ela Você vê que a resposta fisiológica... Exatamente, ela me proporcionou isso. Exato. Só que eu não uso esses 7. Eu uso de lesão, de obesidade... Fica tranquilo. O de obesidade de potência. É muito bom porque é o seguinte, esses genes aqui, principalmente esses associados à gestão de peso, o FTO, MC4R e o LEPR, eu diria que são os principais, mas os outros também contribuem. Então, basicamente, alguns têm peso maior sobre essas sintomatologias aqui. Então, a gente ampliou já o teste, eu estou até aqui com as variantes novas e os pesos novos, porque eu dei uma modificada. Tem um algoritmo por trás aqui desse indicador. Então, dependendo da variante e dependendo da sintomatologia, o peso é maior e aí a setinha sobe, e aí você verifica que você tem uma propensão maior. Então, basicamente aqui, deixa eu abrir aqui. Lembrando, hein, 1% da população mundial, eu falei pro Bill lá atrás, 1% da população mundial tem o gene da obesidade. Então você aí que tá falando que deve ter tendência, deve ter tireoide. Não tem nada. Muita gente culpa a tireoide. Às vezes você tem preguiça. Tireoide tá de boas lá. Então, tudo é tireoide, né? Mas o que acontece é que boa, tá no número de 7 bilhões é muita gente. Sim. E para você ser agraciado de 7 bilhões de pessoas, você ter uma propensão ou gene da obesidade, cara, é melhor você levantar e treinar. Não, é tenso, mas é que tem gente que mal bebe água, né? Bebe Coca-Cola todo dia, bicho. Eu falo, mano, você não bebe água, não. Tem várias alunas que não bebem água. A gente bebe Coca de manhã. Não, a gente Coca Light, mas... Mesmo assim, água, mano. Tem que ser água. Não bebe água. Você fica com muito fósforo na corrente sanguínea. Tem o lance do fósforo e a osteopenia, né? Fala mais sobre isso. Eu vou fazer um corte e mandar para minhas alunas, porque elas não bebem água. Para com isso, velho. Eu tô falando sério, o meu fósforo tá 5.5.
Rei da coca. Eu tomo uma coquinha todo dia. Aí, ó. Viu? É esse tipo de exemplo. Fez o cara de fazer exercício com shake, que eu achei que... Isso, fazer o marketing lá e tal. Justo. Shake e tal. Não é, eu pensei que rolava. Não. Você manja que A Coca tá bilionária, trilionária, não precisa mais. Mas eu tenho ações da Coca. Você tem que seguir o Eu mestre... tenho ações da Coca. Calma, E fiquei calma. muito puto. Você tem que seguir o mestre The Cristiano Rock. Ronaldo. O The Rock Não vai, tem não o vai. próprio shake, viado. O The Rock Exatamente. É tem o verdade. shake. É real. É verdade. O The Rock tem um próprio shake. Você tem que seguir o mestre The Rock, Ele mano. tem a cachaça dele também. Se ele gravou no Rio de Janeiro o Fast and Furious no Rio e voltou vivo e continuou musculosão, então é suave, mano. Mas eu mesmo, meu fósforo, a Bianca se espantou. A Bianca que me deu o curso com ele. A Bianca falou, Rô, você come peixe? Eu falei, detesto peixe. Ela falou, seu fósforo está no teto. Tá onde esse tá? Com certeza deve ser da Coca. Provavelmente. Certeza. Ó, já vou diminuir. Vou tomar Guaraná agora. A glicose Vai dispara diminuir. lá pra cima de glicose. Terminando o podcast, ele vai na geladeira, vai pegar uma Coca. Não duvido, não. Certeza. Então, bom, numa rapidão. semana, uma Coca por dia, eu tô pensando em caloria, entendeu? Eu nunca pensei nessa... Mas aí, na quantos questão- litros de coca por dia? Ah, não. Por semana e vai dar mais ou menos uns 1 litro, 1,5 litro. 1 litro? Ah, não. 1 litro Na por semana. semana, acho que é. Dá o quê? Uns Acho 4 que É litros que por você... mês? É que Um litro você... na semana. 4 litros eu acho que é. a glicemia é muito alta, mas assim, pra você que lida com Mas exagero, né? quantas então, calorias você tipo, queima por dia? O rolê é esse. Você 4 precisa mil, 4 5 mil. Oi? Certo. 4, 5 mil. verdade. Ó, É mais ou menos. eu Falou vou... pra mim que ficou O deitado cara a tá- sexta toda. aqui, ó. Eu vou printar a tela, hein? Assistindo Meu relógio Netflix. marca tudo. Ô, mano, Dá 4 mil por o dia. The Rock 4 é umas mil. 7 mil calorias, É, né, tem mano? O cara é calorias de monstrão. atleta. Então, justo. Aí o lance é, aqui, cara, é que você tem o receptor de melanocortina, o receptor de leptina, ele influencia na sua amígdala da questão de você perceber que tá saciado. Então, se essa resposta de saciedade não chega, você vai continuar comendo, irmão. Então, você pode começar a introduzir coisas que aumentem a saciedade. Aveia, granola, uma série de fibras, alimentos mais fibrosos, tem uma série de frutas com fibras também, vegetais com fibra. Então, você pode aumentar a sensação de saciedade Legal. conforme você... E aí entra a epigenética alimentar e tal. Então, aqui, esse último quadro aqui é extremamente importante na questão de gestão de peso, que é justamente a questão do efeito sanfona. Tá? E muita gente sofre com o efeito sanfona. É claro, eu devo salientar que o microbioma intestinal obeso e o microbioma intestinal das pessoas magras são relativamente ou completamente diferentes. Você teria que fazer o teste de microbioma intestinal, sequenciar as bactérias e tal, e verificar. Mas já existe um padrão de microbioma obeso. Sim. E esse microbioma intestinal obeso, ele acaba contribuindo para como se fosse uma espécie de feedback negativo que fica contribuindo para a obesidade, porque ele reduz também a sensação de saciedade, ele aumenta a expressão aí de algumas moléculas que acabam influenciando nessa cronicidade, vamos dizer assim, em continuar obeso, entende? Sim. Então, é todo um trabalho, você tem que entrar com glutamina. mapear tudo. Existe o sistema nervoso entérico, né? Fica em volta do intestino grosso. Então, são células parecidas com neurônios que conseguem utilizar aminoácidos triptofano, entre outras coisas, para já produzir alguns neurotransmissores. De 70% a 90% da serotonina do sistema nervoso central vem do sistema nervoso entérico. Então, quando as pessoas falam assim, não, porque tem várias, você encontra, muito fácil de encontrar no Google, você coloca assim, sistema nervoso entérico, ou intestino grosso, segundo cérebro. A real, assim, pra mim, é o primeiro cérebro, porque se é o cérebro que tá dependendo da serotonina do intestino grosso, exato. é ele que é o primeiro, irmão, não é o Responsável, segundo. né? Exatamente. E assim, a gente tem vários artigos sobre microbioma intestinal e tal. Ainda, pra ser sincero contigo, não há um padrão dizendo assim, esse aqui é o mais saudável. Não há um padrão. Em tese, a gente tem algumas coisas de, esse aqui é mais diverso, provavelmente é um pouco mais saudável, esse aqui tem menos resposta inflamatória, etc e tal. Então, por isso que vários artigos recomendam a dieta do Mediterrâneo, a dieta do Mediterrâneo com pouco glicose,
até o próprio veganismo mesmo e tal. O veganismo tem bactérias diversas, assim. Mas, obviamente, se a pessoa já está num sistema crônico de obesidade, dependendo da situação, ela pode estar acometida com a síndrome de leak gut, que é a síndrome do intestino permeável, que é isso aqui, ó. Que quando as microvilosidades do intestino dela estão tão afetadas, que acontecem algumas respostas inflamatórias nessas células, nessas proteínas de junção. São JPK, são junction proteins, que ligam uma microvilosidade na outra e ligam na membrana basal do intestino grosso. E acontecem algumas doenças crônicas intestinais também, doença de Crohn e outras, verticulite e etc e tal, que dependendo da situação, a resposta inflamatória é tão agravante que a microvilosidade chega a desprender da membrana basal do intestino. E aí fica vazado aqui. Quando a célula sai, fica como se fossem micropocinhos, assim, e as bactérias passam e entram direto na corrente sanguínea. E aí elas soltam suas toxinas direto na corrente sanguínea. E aí é inflamação sistêmica em diversos órgãos, de acordo com a afinidade que essas bactérias têm. E uma série de doenças autoimunes também está associado a essa síndrome de leak gut, ou síndrome de intestino permeável. Então, assim, a nutricionista tem que entrar com a dieta que precise com glutamina primeiro para regenerar o sistema nervoso entérico, a microvilosidade, etc e tal. E aí depois, porque não adianta já entrar com probiótico ou pré-biótico, porque às vezes o sistema inflamatório tão exacerbado aqui, que ele não vai ter bactéria nova que vai conseguir fixar, porque não tem microvilosidade para ela crescer. Então, tem que repor primeiro as microvilosidades, regenerar o tecido, entrar com glutamina, pré-bióticos bem tranquilos primeiro, bastante fibra, kombucha e tal, algumas coisas assim, kefir, às vezes ajuda. E aí, quando ela vê que a gente faz de novo depois o teste do microbioma intestinal, sequencia de novo as bactérias. Tem alguns biomarcadores específicos para saúde intestinal aqui, que a gente estava fazendo também, a calprotectina e a lactoferrina, que são específicos, ou um pouco mais específicos para indicar se já houve aqui a ideal. Tem uma proteína de junção que às vezes é liberada quando a microvilosidade sai. Eu não sei se tem teste ainda no Brasil, tem poucos laboratórios lá fora que já estão fazendo. Então, quando tem essa proteína, é porque ela parou de ligar uma microvilosidade com a outra. Então, indica que já tem um processo de leak gut instalado. Então, mas já deve chegar no Brasil. Então, assim que chegar, e, por exemplo, esse teste indicar que a microvilosidade já tem ali umas proteínas da microvilosidade na corrente sanguínea que não era para ter, porque provavelmente a microvilosidade já saiu da membrana basal ali. Então, você tem que regenerar o tecido, aí você tem que crescer as microvilosidades, aí prebióticos, aí probióticos, aí ficou tranquilinho. Isso associado, obviamente, também à dieta e, se puder, já um mínimo de exercício. Porque já você vai estimulando, etc e tal. Você sabe o que aconteceu algumas vezes? Antes, claro que hoje eu tenho várias nutris que eu atuo junto, né? Sim. Mas isso é pelo perfil de pessoas. Porque às vezes, essa pessoa se encaixa mais com a Jaque. Sim. E antes, acontecia muito. Na minha observação, eu acompanho vários obesos há muitos anos. Então, a cada 4 meses, eu percebo que entra um efeito platô. Que é o que o Wagner falou aí. É assim, por exemplo, para você não entrar em efeito sanfona, o seu corpo ele sempre vai voltar ao estado que era antes. Então, por isso que é muito importante fazer a manutenção depois de emagrecer, tá? E para cada quilo que você perde, você precisa manter 30 dias o seu peso. Essa é a manutenção. E acontece muito, depois das pessoas emagrecerem, no efeito platô, ela começar a reter líquido. Reter líquido. Aí eu descobri isso com uma nutricionista funcional. Funcional? É uma nutricionista que trabalha como alimento. Não vou lembrar a especialidade. É uma nutrição diferente. Que até eu mandei uma aluna minha que teve câncer de mama. E aí eu mandei pra Amália e tal. Aí ela me falou sobre isso. E logo em sequência, nós fomos lá e fizemos o curso lá contigo. Mas assim, acontece muito. E quando vai ver, essa retenção é o intestino.
A pessoa começou a emagrecer, o corpo entra em estado de emergência ali. Sim. Ela começa a armazenar água pensando que você que tá vai realmente em situação extrema e tal. O principal é o intestino, então, que nem você comentou. O primeiro cérebro. Sim, exato. Pra mim sempre foi. Cara, tem muita gente que tem indicação, por exemplo, de... Esse mapeamento aqui que você tá me mostrando. Sim. É bem mais importante a pessoa fazer esse mapeamento antes do que procurar um educador físico, um nutricionista, um endócrino. Cara, porque você tendo esse mapeamento vai ficar muito mais fácil pro trabalho dos outros. Existe um microbioma associado, inclusive, à ansiedade. Existe um microbioma intestinal associado a doenças neurológicas. Também. Sim. Cara, obviamente não tem só bactérias no intestino, tá? Tem também vírus e fungos, etc e tal. Lipídio, gordura, lipidoma, metabolômico. Então, basicamente, o bacana do rolê assim, é que tem alguns estudos que faz, mas é caríssimo, porque você faz um transcriptoma das bactérias. E aí você verifica todos os metabólitos e proteínas. Não tem apoio governamental? Cara, no Brasil não, cara. Não, no Brasil não. Cara, o CNPq recebeu um corte de 92%. Bolsonaro não acerta. Cara, tem menos de uma semana, tá ligado? A gente recebeu um corte de 92% do CNPq lá no fundo do CNPq. Mas na verdade, assim... no fundo geral, lá no CNPq tem um rolê. Impactou em uma série de alunos e em outros alunos que ainda nem entraram no rolê, porque diminuiu o fundo geral, sabe? E tem uns detalhes extras que eu não compreendi direito, mas no fim acabou afetando realmente. A CAPES já tinha... Cara, na verdade, a primeira corte que teve foi 2 ou 3 semanas depois que o Temer assumiu. Então, paulatinamente, a ciência brasileira, infelizmente, vem sofrendo cortes desde o período do Temer. Manja? Então, assim, vou dar real pra ti, assim, ó. Vai ser ao contrário, né? A grande maioria das... ciência, eles fazem... A grande maioria das potências mundiais, entre aspas, assim, potências, eu não gosto muito desse nome, muito exacerbadamente capitalista no rolê, mas o lance é que a grande maioria dos países das grandes potências investem mais de 1%, 1,5% do seu PIB em ciência. Sim. Então, assim, tem países que investem 5% do PIB, se pá, em ciência. E o único período que a gente chegou a investir 1,02% ou foi 1,01% do PIB em ciência foi durante os 8 anos do governo Lula. De resto, você pode falar o que for do cara, irmão, mas o que o cara investiu 1% foi próximo de 1%, foi uma parada assim. E no PIB em ciência realmente ocorreu. Eu lembro, cara, que sobrava bolsa, assim. Sobrava bolsa. Manja, tipo... Sim. Sobrava bolsa de mestrado e doutorado, assim. O cara você chegava para um pesquisador e falava, mano, você quer o quê? Você quer CAPES? Você quer CNPq? Você tem FAPESP? Eu tenho, irmão. Você quer o quê? Ah, não, FAPESP é exigente demais. Eu quero CNPq. Toma aí, ó. Toma aí, CNPq. Vamos fazer a pesquisa aí. Assim, mano. Pegaram em cima pra poder... E é bizarro, porque é uma parte dessa galera que volta... oportunidade de fazer... É uma parte dessa galera que, infelizmente, volta na extrema-direita agora. Eu fui... Você tá entendendo? Faz total porque sentido. Os caras pegaram a bolha boa, a parte da bolha que tava crescendo. Depois a bolha caiu... Você foi graduado pelo FIES, irmão. Você tá ligado? Foi graduado pelo ProUni. Você foi graduado pelo ProUni. Você tá entendendo? E aí você fez mestrado com bolsa, e agora você tá condenando o governo que te deu bolsa pra você estudar, irmão? Para. Então, eu já pensei sobre isso, assim, isso aí a gente precisa fazer. Sei lá. Mas assim, ó, muitas coisas, na verdade, eu penso assim, eu fiz um projeto, tá? Eu vou apresentar pra prefeitura de Osasco a criação da Casa do Obeso. Esse aqui é o da... Pra ter realmente um médico endocrinologista, um psicólogo, um educador físico, um fisioterapeuta. Né? Porque, assim, e quando eu mostrei o projeto para uma cidade do interior, eu dei aula 6 meses para secretária de saúde de uma cidade do interior, não vou falar a cidade. Ela falou, vamos montar lá, porque esse projeto é incrível. Mas eu montei o projeto, tá pronto, eu vou apresentar aí pro prefeito de Osasco, mas não acredito que vai virar, porque o que melhora não é interessante para a política, entendeu? Então, independente do governo, tá? Cara, exato, tipo, eu não sou da extrema direita, eu não sou do extremo de nada, assim, eu acho que extremismo prejudica... Eu também não.
prejudica a fisiologia real, assim, no rolê, sabe? É patológico. Na a verdade, questão é que o meu BO é tipo você não ser alienado, manja? Sim, você não ser exatamente. alienado já ajuda bastante, Perfeito. você pode ter sua opinião contraditória suavão, mano. Eu tenho amigos da direita, não da extrema direita. Tenho amigos da direita, tenho amigos da esquerda. Mas, assim, o lance dos extremismos, a gente veio com Uber agora, a gente tava ouvindo reggae gospel, cara. Mó da hora, mó vibe da hora, assim. Eu entrei, tava tocando um som antes da gente entrar, tava mó uma vibe da hora, e aí eu virei lá pro motorista e falei, cara, é aqui que eu sinto Jesus entrando com um garrafão de vinho assim, entendeu, mano? Já dançando reggae, assim, entendeu? Reggae gospel, pá, mano, a vibe suavão. Falando isso, garrafão de vinho. Jesus aqui no meio, entendeu? Falando uma vibe meio fogueira na praia, manja? Exatamente. Voz de violão, voz de violão e carrom, assim, entendeu? Mano, é isso aí. Falando nisso, um beijo pra galera do Bola de Neve, da Igreja Bola de Neve. Exatamente isso, ele é da Bola de Neve. Ele é da Bola de Neve. Até perguntei, mano, se você não tem Os skate... dois alunos são do Bola. Se você não tem skate e você não tem plastilha de chuva, você não é da Bola de Neve, irmão. Você tem que comprar um skate pra ser da Bola de Neve. Mas assim, esses dias eu tava lendo sobre filosofia egípcia e grega. E tem uma lei universal que os caras descobriram, sei lá quantos anos atrás, até deve ser através do Sumério, sei lá, que existe uma lei universal que é a lei do ritmo. Né? São 7 leis, tá? E aí essa lei universal, quando eu comecei a ler sobre ela, se chamam 7 leis herméticas, tá? De Hermes mesmo. Sim. E quando eu comecei a ler sobre essa lei ela mostra que o universo é homeostase. Sim. Então, não é tão diferente do que Jesus falou, mano. Os meus amigos de direita falam que eu sou petista e os meus amigos de esquerda falam que eu tenho vários. Eu tenho esse mesmo problema. Todo mundo tem isso. E na verdade, eu só tô ali, ó. Se tá matando um pouco, eu volto pra cima. Se tá crescendo muito, eu volto pra cima. Se você parar pra ver, o próprio Buda veio antes de Jesus, né? E tem um período Vocês já pararam pra ver que Jesus teve 3 anos de vida pública? Porque ele passou por volta dos 14, 15 anos até por volta dos 29, 30, na Índia. É real isso. Tem alguns livros que comentam, tem alguns historiadores e tal. Tem vestígios de que tinha um cara com nome tal, que era literalmente as características de Jesus. Tem um cara aqui com nome indiano, que era ele. Basicamente era Jesus com nome indiano. E ele ficou lá estudando com os mestres ayurvedas, budistas e etc e tal. Porque você tem 3 principais filosofias dentro da religião hindu e tal. Então, ele tava basicamente estudando com essa galera. Então, ele voltou meio paz e amor no rolê. E aí viu uma galera vendendo bugiganga no templo, né, mano? Aí ele falou, mano, vocês estão vendendo coisa na casa do meu pai, viado? Aí ele saiu dando voadora que nem um maluco lá nos rolês. E a parte que eu acho mais da hora da história de Jesus é quando ele começa a quebrar pau no templo. Jesus é mó da hora. Ele fala, mano, vocês estão vendendo bugiganga na casa do meu pai, viado? Aí nessa hora não rolou reggae não, irmão. Nessa hora rolou uns heavy metal. Não teve garração de vinho? Rolou uns heavy metal. Não teve mano. Teve que rolar os heavy metal, porque segura Jesus que eu tô batendo no homem, entendeu? Rapaz, Jesus ficou pistola. E então, assim, se Jesus já ficou pistola um dia, por que não nós, né, viado? Então, assim, sei lá. Eu vou falar, hein? Incrível. Irmão, pois cara. Seguinte, por exemplo... Eu tinha que eu mais dei risada no hoje. Pô, se Jesus já rodou baiano, eu não vou rodar baiano, vai ficar perto dele. Jesus é o mestre, você tem que seguir o mestre, entendeu? Você tem que seguir o mestre, você tem que andar com marceneiro, você tem que andar com cobrador de imposto, que não é muito bacana, mas ele andou. Você tem que andar com puta, entendeu? Você tem que andar com... É isso aí, com pescador. E não se comportou igual nenhum deles, né? Pois é, exato. É isso aí, mano. É isso aí. Irmão, seguinte, na questão nutricional, na questão de atividade física, como isso aqui, eu falo que abriu a minha carreira, tá? Eu fiquei mó feliz que você mandou essa mensagem, real, mano. Eu até falei e tal pra galera que eu conheço. Porque assim, tá? A realidade é... Eu estudei com os melhores professores aí de emagrecimento. Nós queremos trazer todos eles aqui.
Porque cada um pode compartilhar. Você compartilha, você melhora a saúde das pessoas na empresa, no qual você precisa afastar, no qual você precisa trabalhar, contratar. O Wagner já é um treinador de vários profissionais da saúde, de médico, de nutri, de educador físico. Educador físico é nutrólogo ainda, também. né? Educador físico é interessante, né, cara? Porque eles estão começando a entrar mais nessa área agora. Porque eles viram, assim, que a medicina do esporte tá pegando... Exato. A parte que eles podem saber também indicar, né? Ainda mais porque também tá ali ativamente, né? E na verdade fica... A Ana já deu uma direitinha aqui. Deveriam também. Deveriam. Eu trabalhei 7 anos na academia. Faz sentido. Não, mas então, fica... total noção do cara, sabe uma parada que eu acho que devia ter? Educador físico é preguiçoso. Devia ter psicólogo na academia, eu acho. Porque, cara, às vezes a pessoa chega com um nível de obesidade que ela tem vergonha de malhar com os outros, velho. Eu não acho, não. Tipo... e isso acontece bastante. Tem até uns posts de um cara lá nos Estados Unidos que o amigo dele tava obeso. E ele tinha um amigo fitnessão, assim. E aí, toda vez que ele ia pra academia, ele ia com uma fantasia diferente. Para as pessoas ficarem prestando atenção no cara que tava com fantasia e não com o amigo dele. Nossa. E eles tiravam fotos juntos, era mó da hora. Era tipo, a galera ficava assim, mano, você tá fantasiado de mulher, mano? Esse malandro falou, tô, mano. E aí, enquanto isso, o cara, meu amigo dele tava lá, ninguém. Só bom. E tal. Porque o cara tinha vergonha, mano. Sim. Então, eu acho que é um lance também de... É gordofobia, né, mano? É um tipo de, talvez até psicofobia, não sei. Porque, cara, você tem o lance da pessoa ser obesa, tem o lance não é um ambiente favorável da ansiedade. Eles, né? A ansiedade de você... A galera não ajuda em nada. Sim. Exatamente. Quando começa a pegar um peso já diferente, aí já começa. Ó, pra ir, como é que pega esse peso? Já... A ansiedade de você ficar no padrão físico que todo mundo Mas eu acho que também, tá? Assim, sabe? Eu já lidei com um obeso que engordou porque tomou um chifre. E já lidei com obeso que cresceu obeso, tá? Então também tem meio que essa sensação de não pertencer àquele grupo. Sim. Tá? Tem uma psicóloga aqui. Eu acho que essa é a maneira mais tribal que nós temos ainda. É um comportamento muito, muito primitivo do ser humano. De que se você é diferente de mim, você não pertence a esse grupo. E o próprio obeso, quando ele olha para aquelas pessoas, ele também se sente não pertencente a esse grupo, tá? É o bode expiatório, como a gente chama. É o bode expiatório. Ele mesmo fala, pô, a galera aqui não é igual. Tem um sabotador, tá? Tem um sabotador da obesidade que ele é pertencente ao grupo. Que realmente... E acontece, tá? Quando... Cara, já vi de tudo mesmo. Atendi uma moça... E ela começou a emagrecer e o marido dela começou a pilhar nela. Falou, pô, a gente comprava pizza direto, você já não come mais pizza, não sei o quê. Separou. Por quê? Boa. Ela começou a sair, ela começou a não perceber. Pior que acontece muito. Ela começou a não viver a mulher mais. Começou a vida fitness e ele queria continuar. E ele não quis. Padrão ele foi tão resistente que ele começou a criar outras intrigas, outras brigas com ela, a ponto de que uma situação tão primitiva que todo ser humano imbecil não percebe que nós somos todos iguais. Tem muitos fatores assim que acabam, infelizmente, contribuindo direta e indiretamente. Um dos fatores que eu queria comentar, principalmente com relação à saúde da mulher de modo geral, é que, infelizmente, muitos médicos fazem comentários extremamente desnecessários no meio das consultas, cara. Isso é uma parada que eu não paro de ouvir, porque a ADN, e junto com a Clinimol, também faz investigação de saúde da mulher, com genes associados a trombofilias e uma série de coisas voltadas para obstetrícia, né? E tal, né? Ginecologia e obstétrica. Então, basicamente, para também ajudar na saúde reprodutiva e etc e tal. Então, infelizmente, muitas vezes quando um casal às vezes decide ter um filho, já quando tá numa situação financeira mais confortável hoje em dia. Então, às vezes a pessoa já tá mais de 35, mais de 38, mais de 40. A gente sabe que depois dos 33 já tem até uma certa porcentagem conhecida de aumento de probabilidade de trissomia no PA21, né?
Sim. Tá? Então, depois dos 33, 32, se eu não me engano. E a cada ano depois dos 33, aumenta um pouco mais a porcentagem de 33 subindo para 21. Então, assim, você chega para um médico que, em tese, é voltado para a saúde da mulher. Uhum. Você tá procurando ali, junto com o seu marido, com o casal e tal, pra ter um filho saudável, etc e tal. Então, tipo... E aí, do nada, o cara solta um comentário extremamente machista, gordofóbico, no meio de uma situação que é incabível, mano. É incabível, isso, tá ligado? Vocês têm registrado. E é horrível que alguns desses comentários, às vezes, saem de médica mulher, velho. Uhum. E quando sai de médica mulher, assim, eu não tô na consulta e me parte o coração ouvir, tá ligado? E eu ouço muito, assim, no WhatsApp e tal, a galera me manda. Eu falo, pô, mano, eu saí de uma médica aqui, endócrino e tal, e ela virou assim, fez um comentário assim, tipo, não, eu sei que eu tô obesa, mano, mas o jeito que ela falou, ela é uma desconhecida, ela não sabe da minha vida, tá ligado? Ela não sabe como é que é a minha rotina, como a minha rotina é estressante, etc e tal. O que eu enterrei debaixo do tapete difícil, pra chegar aqui, né? Cara, exato. Mas é a situação do bode expiatório. A gente sempre vai procurar alguém ou alguma situação pra colocar todos os problemas que a gente não quer pra gente naquilo ali. Exatamente. Mas você, como profissional da saúde, você soltar um comentário desse, impensado, cara, eu vou novamente puxar o rolê pra saúde da mulher, porque elas sofrem muito, Billy. E eu acho que... eu não sei o que dói mais, porque quando o médico é homem... parece que já tem um machismo estrutural ali que contribui, porque o cara é um médico há mais de 50 anos, ou ele tem 50 anos de profissão, ele é um médico de 50 ou mais, com mais de 50 anos, etc e tal, uma outra geração, etc e tal, mas e eu fico abismado quando eu ouço isso de mulheres que contaram de médicas mulheres que fizeram esse tipo de comentário. E ocorre, porque o machismo estrutural ocorre de mulher pra mulher também, cara. Cara, assim, e é bizarro esse rolê. Pra você que tá ouvindo a gente aí, o que ele quis dizer sobre a saúde da mulher, que o Wagner é muito científico, né? Demais, nossa. Ele literalmente, nós trouxemos um cientista aqui. E eu não falei nenhuma molécula, eu tentei não falar nenhuma molécula. Então, assim, galera, o que muito ele quis... conhecimento, o que ele quis dizer? Na verdade, assim, ó, pra você que tem aí mais de... Na verdade, mulheres 29 e homens 33. A descida começa a vir, né? Sim. Então, assim, quando você é neném, você produz milhões de células. Exatamente. E mata poucas células. Exato. Aí, quando você chega mulher aos 29 anos, a morte celular é maior do que a construção celular. Exato, isso se chama de envelhecimento, né? Exatamente. Então, assim, ou seja, traduzindo... Senescência celular, exato. Qual é a idade genética que começa a ladeira, irmão? Cara, a gente tem depois dos 26, nossas produções de células hematopoéticas na medula óssea diminui consideravelmente já. Então a gente já tá tudo assim envelhecendo. 26. Aí depois dos... feminino, não importa. Não importa. Aí depois dos 33, tem uma posse... Então, aí, cara, dos 33... Dos 33 pra cima... Tá igual de 18. Nossa, vive no dos 33, cara, depois dos 33, aí começa a ser mais rápido. Depois dos 33. Obrigado. 33, 32. Jesus foi inteligente, ó. Jesus com 33. Vou ficar muito. Acho que eu vou fazer o mesmo. Eu com 33 já deu. Jesus virou e falou, não vou querer ter 70 anos nesse planeta, não. 34. Aí, cara... Nós não pode ir embora porque a gente eu tenho uma filha, tem outra, então a gente tem a obrigação de ficar aqui há mais uns 20, 30 anos. Pelo menos pra elas chegar na universidade, né, mano? Depois disso aí pode ficar. Jesus foi, porque eu sou um mero mortal, porque eu não posso. Você tem que acompanhar as primeiros chifres, né? Justamente pra segurar o efeito sanfona. Exatamente. Autossabotagem e tal. Total sentido. Mas é isso, mano. Então assim, cara, é complicado, né, cara? Assim, você consegue, novamente, modular uma série de coisas. Sim. Com epigenética, comportamento, epigenética alimentar, uma série de coisas. Então você consegue reduzir a expressão, talvez, dos genes e tal. Uhum. E retardar um pouco essa parada. Retardar, né? Mas agora tem também tem uns genes associados a maior longevidade de senescência celular também, tá? Eu não lembro agora de cabeça quais,
Mas tem alguns e alguns deles, inclusive, foram encontrados lá em algumas ilhas ali da população japonesa, que tem uma ilha do Japão que a média é 85, uma coisa assim, 87. Caramba. E aí tem uma galera que tem 110 anos, tem uma galera que tem 107. E aí é uma ilha com vários velhinhos, assim. Tipo... Mas esse povo vive do quê? De peixe? Só qual que é a dieta? Então, eu não acho que também eles tenham casado, tipo, com um primo de terceiro grau. E aí os genes ali começaram a continuar. Brasil ali, né? esquece. Bem, não posso comentar. Mas não, mas assim, isso não é incomum. Na Europa, até hoje, se pá, tem alguns lugares que gente que casa com prima de primeiro grau até. Na minha ainda tem. Viu aí, ó? Não precisa ir muito distante. Não precisa. No Brasil já tem. No Brasil já tem. No Brasil já tem algum tempo. Tá vendo? Então, assim, se você caixa. não foi criado com o primo terceiro grau, eu até entendo. Porque às vezes você casou e pum, é primo. Sim. Aí você descobre depois. Mas se você foi criado também com primo e chururu, fica quase parecido um lance um pouco, eu sei que da psicologia vai entender melhor, que é quase como se fosse um casamento fraterno, porque as pessoas cresceram juntos, mesmo quando primo. É o lance lá do livro da Emily Bronte lá, O Morro dos Ventos Uivantes, né? Sim. Não, eu entendo. É porque pra mim é complicado, porque como na minha família ela foi construída dessa forma. De casamento com primo? Sim. Sério? Meus avós eram primos, eu tenho vários primos casados com Olha, primos. é aí que nascem as doenças genéticas É todas. daí que vem. As doenças genéticas. Cara, você Sério, pega sua família tem essa história? Aqueles reis. Vocês têm 6 dedos? Tem alguém lá com 6 Na dedos? sua geração, Ou com polidactilia, com pelo com um dedo a mais, Ah né? lá, vai até a geração dela. Viu aí? Minha irmã namorou com um primo nosso. Não sabia. Você... Viu aí? Alguém aí tem Super 6 legal. dedos? Não. Polidactilia. Na família da gente tem muito problema de coração. É. Quase todo mundo morreu de a coração. Teve soma várias genética é muito maior, famílias de reis, né, que casaram com irmãos ou irmãos e tal. No nascimento da Europa e tal. E tiveram algumas doenças, assim, em real, que acabaram passando. Sim. Né? Isso é 2 horas E- de podcast hoje. Tá bom Engraçado demais. você- Continua. Engraçado, engraçado você falar isso, porque semana retrasada eu tava lendo sobre o Eva DNA, né? Você viu sobre isso? Eu vi alguma coisa, comentei. Pegaram genes da galera da África. Então, tipo, cara, quando eu li isso, eu falei, cara, é um absurdo existir racismo na humanidade, porque pegaram os genes dos esquimós, Sim. dos africanos, dos arianos, e aí viram que todo mundo veio de um DNA só. De uma mulher ainda, O né? genoma acho que é a Luísa, né? A primeira... Não lembro agora o nome dela. Lucy. Lucy é ela mesmo. É Lucy. Não sei de onde eu tirei Luísa. Mas enfim. Inclusive teve aquele o fóssil hominídeo mais antigo do Brasil e uma empresa queria construir um restaurante lá no meio do nada. Eu fiquei achei bem bizarro essa notícia, que é um sítio arqueológico que estão querendo destruir no Brasil. Mas basicamente, cara, quando você faz esses testes de ancestralidade na genética, eu sou um pouco suspeito de falar sobre eles, porque assim, infelizmente, existem poucos genomas de países mais pobres, assim. Então, você tem um banco de dados com menos genomas africanos e menos genomas latinos e menos genomas brasileiros. Os chineses têm bastante genoma porque eles são o principal centro de biotecnologia e biologia molecular do mundo no momento. Eu falei chinês, mas tipo Mongólia... Sim. A questão Ásia, quando você vai fazer um teste de ancestralidade, então basicamente você teve uma série de estudos com uma porrada de genomas sequenciados que foram colocados num database, numa nuvem. E esses dados estão lá na nuvem, e aí você dá a sua amostra biológica, eles sequenciam o seu genoma e falam assim, ó, eu vou confrontar aqui com esses genomas que a gente tem no nosso banco de dados e verificar qual é o nível de similaridade deles junto ao longo do desenvolvimento da nossa espécie e tal. Só que aí o que acontece? Como a gente tem poucos genomas africanos, poucos genomas de outras etnias, de outros povos, etc e tal... Você fala em coleta, né? Exato. Fica uma base comparativa ruim. Porque sempre vai dar uma porcentagem mais de ancestralidade europeia, ou ancestralidade norte-americana, ou ancestralidade... Porque tem poucos genomas africanos nos bancos de dados. Então, eu não acho que seja, por enquanto...
talvez uma investigação inicial pra você chegar pra sua avó, pra você chegar pro seu bisavô e falar, realmente a gente tem um pouco mais de sangue italiano, ou a gente tem um pouco mais de genoma, sei lá, africano, etc. Porque é real, bicho. Todo mundo tem uma parte de genoma indígena e negro. Você bota uma fé que no Brasil tem agora esse negócio ainda? Porque... Você viu aquela pesquisa que saiu com relação a... Eu me sinto um vira-lata, na boa. Assim, não, tá rapidão. Você viu a pesquisa que saiu até o Atila... Cara, meu avô era negro, minha avó alemã. Então, Sim. Aí que tá. Isso que eu ia comentar agora. Tem muita gente que fala, Eu ia comentar que, assim... A Sandra, sou italiano, não. A minha... E tipo, minha esposa toda da Sorocaba, irmão, eu te conheço. Minha avó, a minha esposa era loira, de olho azul, brancona. Sim, aí você vai ver lá, tranquila. 80% do genoma é africano. A avó dela é filha de índio com escravo. Então, aí que tá. Cara, sabe o que é bizarro no Brasil? Nossa. Fizeram uma pesquisa e tal, eu não vou lembrar agora a porcentagem específica, mas o divulgador científico, o Atila, que é bem conhecido, comentou, né? Que a grande maioria do resultado mostrou que o DNA mitocondrial era africano ou indígena, ou cafuso, que é indígena e negro, etc e tal. O que demonstrou que a grande maioria desses descendentes pode ter sido um indicativo de estupro. De branco tendo estuprado negros, índios e cafusos, etc e tal. Por isso que o DNA mitocondrial, que é o DNA materno, acaba sendo a grande maioria só de negros, etc e tal, e indígenas, por causa da quantidade de estupro que teve nesse país durante o seu desenvolvimento. Porque foi colônia de exploração mesmo, não colônia de desenvolvimento. Sim. Então, exatamente. A gente provavelmente temos ancestrais que foram estuprados. Sim. Com certeza. Sabe? Então, Sim, cara, tem um dado recente que, se não me engano, uma mulher a cada 8, 10 minutos é estuprada no Brasil. Então, aqui, em 1 hora de podcast, quantas já foram estupradas? Exato. Quantos foram estuprados quando a gente tava chegando aqui, entendeu? Então, assim, é complicado, cara. A gente tem bastante coisa que a gente precisa tratar de saúde mental coletiva, de modo geral, assim. É como você trata a visão de como enxergar a questão de ter um gordo na academia. Quando chega uma pessoa gorda ou gordo, independente do gênero, pra ir pro endócrino, o endócrino soltar uma piada gordofóbica. Aí você fala, mano, e aí o cara empresa. Porque vocês não contratam. Sim. Sabiam, né? Eu publiquei no meu Instagram há alguns anos. É claro que um obeso, ele tem muita tendência a dar muito problema para a empresa. Então, primeiro porque a tendência da síndrome metabólica, ele já é hipertenso e nem sabe. Sim. Aí, gordura no fígado, tá? Então, vocês contratam menos. Tem uma psicóloga de RH com a gente aqui. e assim, real. vocês... as empresas em si, elas sabem que o obeso, ele é um problema de saúde para a empresa. Só que assim, eu tive a oportunidade de palestrar sobre obesidade e emagrecimento na Sem Parar, né? Na semana da CIPA. Que legal, mano. Cara, na boa, foi muito louco. Muito louco. Eu levantava a galera das salas, assim, nos setores, fazia alongamento. Eu perguntava. De um setor, 2, 3 pessoas faziam atividade física. É complicado. É bastante, né? Cara, bastante, Meu, você tem que... Normalmente o lance é o menos, seguinte, cara. bicho. Você... Mentira, não. Mas você tem que lutar por cada gota de serotonina que você puder no seu dia a dia, irmão. Isso. É muito louco. E é isso, assim. Eu acho que é interessante quando você começa a fazer um pouco de exercício, até em casa mesmo, como o corpo cria essa necessidade, porque realmente tem a produção de endorfina, serotonina e etc. Tanto muitas vezes durante, às vezes dependendo da pessoa depois. Às vezes você sente aquele alívio quando você tá tomando banho, depois você chega todo suado no rolê, você tem aquele puta choque de serotonina ali e de endorfinas depois do exercício e tal. Aí você fica 2, 3 dias sem fazer exercício, mano, podia fazer exercício de novo, né? E aí, tipo, parece que é o músculo obrigando teu cérebro a fazer os exercícios. E aí, tipo, e aí depois se torna um hábito. Sim. E aí quando se torna hábito, cara, é um passinho pro cara chegar e falar, mano, beleza, eu já faço um pouco de exercício e tal, barará, agora eu quero ficar definido, ou eu quero partir pra uma
desenvolver massa muscular pesado e pá. Cada um tem o seu objetivo no rolê. Mas é aquilo, né, cara? É o lance de você fazer toda essa fita tentando respeitar o outro o máximo possível, porque cada um tem seus limites pra tudo, assim. E a gente, como profissional da saúde, a gente não pode chegar e soltar uma piada gordofóbica no meio do atendimento, cara. E é isso muito triste, que isso ainda acontece ocorra. muito, né? Infelizmente, é bem triste, assim. Então, assim, tem um impacto psicológico que causa no endócrino, soltando uma piada gordofóbica pra um cara que tá tentando emagrecer. Psicologicamente, cria impacto que eu trava o cara. Exato. Eu posso contar o que o médico disse pro meu aluno? Fala. Cara, ele chegou com dor. Mas peraí. Cita o CRM dele antes, que eu vou catar esse cara. Peraí. Vamos buscar agora, vai. Na boa. Incrível. Nossa, mano. Ele passou várias vezes no médico, só que assim, ele era uma pessoa que ele fugia do emagrecimento, sabe? Então ele se sabotava total ali. E aí isso motivou ele, tá? Isso motivou, foi um soco na cara, mas deu uma motivada, ele emagreceu 30 e poucos quilos. Ele falou, doutor, passou um ano, fez ressonância no joelho, fez teste não sei do que, fez teste de gaveta, fez tudo, tinha nada. Aí ele falou, doutor, não aguento mais esse joelho. Aí o médico falou pra ele assim, na verdade é o joelho que não te aguenta. Nossa, velho. Cara, Que desnecessário. o cara saiu de lá, ele emagreceu. Assim, Sim. Ele, naquele momento, ele percebeu. Na verdade, acho que o médico também, de um ano acompanhando, tava querendo mostrar pra ele. Fala, cara, você precisa emagrecer, é o excesso de peso. Sim. Só Tem que, outras mano, formas de abordar de imagina- falar, né? Tem outras Cara, Imagina olha um só. soco. Em vez de você incentivar, você desmotiva. Quando a ele me pessoa contou, total. eu fiquei pensando, eu falei, Falando um absurdo caraca, desse. velho, que pancada você tomou, Sim. hein? Quase que eu falo o nome dele. Aí, falei, meu, Quase saiu. que pancada, velho, você tomou assim, que impacto. Cara, Ele falou, mas então- foi bom, porque aí eu realmente emagreci de verdade. Então, depende da tem que pessoa, tomar né? cuidado com esse Exatamente. rolê, porque dependendo da Às pessoa vezes trava. poderia ser o Cara, contrário. ó, o que então, aconteceu... se é uma pessoa mais introvertida, né? Introvertida. Sim. E a maioria. Sim. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte, o que aconteceu quando eu tava meio que casado, morava com a guria e tal. Ela teve um problema motor na fala, que começou a piorar. Eu tenho um irmão mais velho com esclerose múltipla. Eu diria que eu sei mais ou menos interpretar uma tomografia e ressonância e tal, dependendo do corte. Eu sei onde ficam as regiões, etc e tal. Então, tipo, tudo que eu falei que ia acontecer antes da gente chegar no hospital, literalmente aconteceu. Eu falei, olha, se a médica não mandar direto pra ressonância, ela vai passar uma tomografia primeiro, a gente vai esperar o plano aprovar a tomografia, a gente vai ficar um tempinho, a gente chegou no hospital, já era 11h30 da noite. Aí eu falei, se for direto pra ressonância, a gente vai chegar em casa no meio da madrugada ainda, por volta das 3, 4 da manhã. Mas se ela não passar a tomografia, eu não sei quanto de concentração de contraste que ela vai te dar. A gente vai ter que dormir lá e no outro dia o plano vai ter que aprovar a tomografia, a ressonância, etc e tal. Cara, foi dito e feito. A médica fez tudo de errado que eu achei que tem o caminho mais bacana e o caminho mais legal. Ela fez todo o caminho errado no rolê. Ela mandou pra tomografia, aí você fala assim, se você conversar com o neuro, ele vai realmente mandar pra tomo primeiro, que não sei o que. Mas, cara, dependendo dos sintomas, você tem que mandar direto pra ressonância, porque você vai ter uma imagem melhor pra investigar a situação. Então tem neuro mais experiente que às vezes manda direto pra ressonância. Fala, mano, eu vou bater o pau na mesa aqui e vou colocar... entrar em contato com o seu plano e solicitar o máximo mais rápido possível que eles Coisa prática, aprovem, né, a ressonância mais direto. rápido. Mas enfim, pra resumir, aí ela teve que esperar 1 ou foi 2 dias, se eu não me engano foi até 3 dias pra sair a concentração de contraste que tinha injetado bastante contraste nela, pra depois ela fazer a ressonância. E aí logo em seguida, depois da ressonância, ela foi fazer uma punção lombar. E aí mandaram um médico pra fazer a punção, um médico especialista do próprio laboratório, que foi lá fazer a punção. Nesse dia eu tava trabalhando, uma amiga dela tava com ela lá, e eu não pude acompanhar a punção. O médico chegou lá, e ela já tava com um problema motor na fala, não tava conseguindo falar direito, era um problema neurológico motor. Então, ali na região do córtex pré-central, que controla a região da fala, tinha claramente na ressonância magnética algumas lesões ali, microlesões e tal. E aí ela tava tomando corticoides, ela já tava um pouco
um pouco sobrepeso. A gente sabe que dependendo da concentração de corticoides, você acaba ganhando bastante peso em curto período de tempo. Às vezes demora para queimar aquele peso que você ganhou com corticoide. Sim. E ela já estava tomando corticoide há pelo menos 3 dias ou 4 dias quando foi feita a punção lombar, e ela já tinha ganhado peso um pouco no hospital. Ansiedade, uma série de coisas, ela não estava conseguindo falar direito, né, cara? Então pensa. E aí o médico chegou e falou assim, você tá com um pouco de sobrepeso, né? Falou assim, você tá um pouco pesado, uma coisa assim. Aí ela falou, eu tô com... Aí ela, tipo, chutou, assim, o último peso dela. Falou, eu tô com 78. Sim. Aí ele virou e falou assim, só se for em cada perna. Caraca. Ele falou pra ela, mano, aí você não tá ligado, eu tava no trabalho, aí eu voltei, aí tava a amiga dela lá, e aí ela me contou o que aconteceu. Sim. E aí a amiga dela contou também, como ela viu, ela ouviu, e ambas ficaram, e o procedimento de punção lombar tem que ter sempre um enfermeiro na sala, vendo, etc e tal, porque caso aconteça alguma coisa, o enfermeiro vai lá socorro. e socorre, exato. E aí a enfermeira presenciou essa fita, manja. E aí, cara, eu cheguei tão pistola, meu irmão, quando eu soube dessa fita, e não era o médico do hospital, era o médico do laboratório. Então o hospital já tirou da reta, porque, né, pra não processar o hospital e tal. E aí, beleza. E aí eu falei, mano, cata o CRM desse maluco. Eu tenho até hoje o CRM dele dentro do celular. Se eu abrir aqui meu bloco de notas, tá até o CRM dele. Vamos aqui. divulgar isso aqui. E aí eu tenho 3 ou 4 CRMs aqui. Sério, mano. Eu tenho 3, 4 CRMs aqui de médico que até hoje eu não indico, mano. E aí eu fui ligar lá, reclamei. E assim, foi uma situação tão completamente bizarra e fica pior, mano. E aí eu falei que ia processar e pá, não sei o que. O cara tinha feito um Western Blot do LCR, barará. E aí o cara. Aí eu falei, não, eu vi os resultados, eu sei fazer o Western Blot no laboratório, eu sou biomédico, bicho. Aí o cara virou e falou assim: isso não foi o médico, isso foi o atendente lá do laboratório. Ele falou, cara, eu sou médico, você não sabe fazer o Western Blot. Eu falei, coitado. Sabe de nada. A equipe que desenvolveu o Western Blot foram biomédicos, amigo. Então, não vem dar uma dessa pra cima de mim, não. E aí, o cara soltou uma dessa, você não sabe fazer o Western Blot. Eu falei, cara. Falei, tá, eu não vou nem discutir sobre isso. E aí eu relatei lá o que aconteceu. Ele falou, olha, eu vou falar aqui com o cara. Ele era um cara do RP lá do laboratório. De relações públicas lá e tal. E aí falou com o médico. Aí o médico confirmou a mesma história pro cara. E aí depois o médico entrou em contato com o meu celular pessoal pra pedir desculpas a mim. Ele não pediu desculpa pra guria. Nem ia. Ele pediu desculpa pra mim. Aí eu fiquei muito puta ainda, mano. Você tá entendendo? Aí eu falei, cara, eu tô muito irritado, porque, cara, se eu tivesse lá no rolê, provavelmente você não teria feito essa piada, mano. Com certeza. Você tá entendendo? Com certeza. Então, assim, é uma parada que, tipo, olha toda a situação. A pessoa tá internada há 3 dias. Ela tá tomando corticoide, ela não tá conseguindo falar. Uma série de coisas, mano. E aí o cara chega no meio de um exame pra investigar o que você tá tendo. Solta uma piada gordofóbica completamente desnecessária dessa, velho. Sabe? Total. E aí, porra, mano, não tem a capacidade de pedir desculpa. Sabe? Não, aí veio pedir desculpa pra mim. Não tem. Que era em tese o... A maioria não tem. Pessoa que, na verdade... Você tá entendendo? Pede pro marido, pra namorada. Exato. Aí eu falei, meu, para com isso, mano. E aí, assim, é muito complicado. E aí o cara veio dizer, não, porque eu era responsável pela cadeira de neuro na USP. Eu falei, caguei pro seu academicismo, irmão. Sabe? Mano, você pode ser prêmio Nobel da Paz, irmão. Você cagou aqui, tá ligado? Pra você que tá ouvindo a gente aí, o Wagner coleta muitos exames, assim. E não só coleta de exame, ele treina médicos, ele treina físios, nutris, principalmente nutris, né? E então ele tem muita interação com o paciente que chega até você, né? Sim. Então os pacientes contam tudo pra ele. Wagner, como que a gente faz pra fazer a coleta? Eu sei, tá? Eu tenho cara, contato, eu já fiz, eu já usei. Justo. A gente tem até um informativozinho aqui, ó. Mas... Então você entra em contato no WhatsApp, pede lá, fala, tô pensando em fazer o Fit Essentials, que é os 7 genes e 8 variantes associados à performance esportiva. E aí, pra ser bem sincero contigo, pra testes iniciais, dependendo da situação, eu já até indicaria também o teste genético que investiga genes associados a obesidades e síndromes metabólicas, porque ambos são complementares. Porque você chega para nutricionista e pro seu personal trainer e você fala assim, ó, cara, tá aqui os 2 resultados.
Então você consegue analisar os prós e contras ali para ambos trabalharem suas melhores respostas fisiológicas, de acordo com os genes que você tem. Sim. E também para você trabalhar as respostas, os genes que você não tem também, você começar a expressar outros genes aí, que você tem poucos nessa área. Como a gente discutiu a parte do Endurance e Power lá, né? Uhum. Então, basicamente, você entra em contato, você fala que está interessado, o pessoal manda... no caso dos 2 testes, seriam 2 swabs para esse e 2 swabs para esse. Sim. E aí você basicamente pega um swab que é tipo um cotonetezinho lá, que vem quase como se fosse um tubinho de ensaio, você desenrosca, passa 10 vezes aqui, pode passar na parte de cima também, tem que pegar um pouquinho de células e tal, na parte de baixo, entre a gengiva e a bochecha, pode passar um pouco na bochecha também. Passa um de um lado, passa um de outro, tranquilo, passa 10 vezes, fecha, manda pro laboratório. Lá a gente vai amplificar essas regiões de alvos, essas regiões de interesse que são os genes. Uhum. Nesse caso aqui a gente faz um qPCR com... acho que é Tacman, se eu não me engano, ainda. Que é bem preciso. Na verdade, eu acho que é um dos mais precisos. Bom, e aí a gente vai verificar aqui o seu genótipo. Vai se liberar o laudo. O laudo, na verdade, tem 10... Um tem 10 páginas e o outro tem 12. Porque é grande o laudo. Na capa vai vir o seu genótipo, a conclusão e tal. E ao longo dele vai vir o painel interpretativo. Vai ter uma página falando sobre cada gene. Uhum. E vai ter algumas recomendações, sugestões, né, iniciais aí. Algumas recomendações clínicas iniciais. Por que a gente coloca recomendações clínicas iniciais e tal? Porque a gente não quer fazer o trabalho do profissional de saúde. Sim. A gente tem isso. Se a gente colocasse coisas específicas demais, a cara, mano, você tá colocando meu plano alimentar aqui, bicho. Exato. Então, o meu treino, enfim. Exato, exatamente. Então a gente não quer entrar, a gente quer... É uma ferramenta para auxiliar. Então, foi aquela coisa que você viu. Que você comentou. Quando eu vi que meu paciente tinha uma performance maior para resistência, ao invés de, eu tirei ele do CrossFit, coloquei para ele, emagreceu 7 quilos de uma vez. Então, tipo, você vê que a resposta fisiológica vai obedecer aquelas variantes que você tem impacto. Então, isso pode ajudar muito em diversas coisas. Obviamente, essas são exames iniciais. A gente vai aumentar um pouco as variantes. A gente vai colocar a variante associada a CO2, da metabolização. Eu não conhecia. Da metabolização do café. Eu tô com ela aqui agora. Inclusive, a médica até mandou um laudo dela, só que eu acho que não tá com as variantes novas ainda. Mas eu vou abrir as variantes novas aqui. Tá no meu outro WhatsApp. E vocês só têm um contato pelo site e pelo e-mail? Pelo site, pelo e-mail e pelo WhatsApp. A gente tem pelo WhatsApp também. E qual é? Tá aqui. Não, o site para você. O da ADN. Fala para os nossos ouvintes que eles não estão ouvindo. Sorry. Deixa eu comentar aqui. O WhatsApp é o 956965257 da adnforlife.com, tá? Ou também no site da Clinimol. Você pode entrar em contato direto com a consultora Sônia e solicitar seu exame. A gente vai aumentar para capacidade respiratória, que é o gene RIF1A, e vai colocar CYP1A2 e CYP1A1, que é do metabolismo do café. E aí vai ficar esse esqueminha aqui, ó, basicamente parecido com esse aqui, só que, ó, quando for o genótipo CC, é o metabolizador lento. O AC é o intermediário e o AA é o rápido. É aquele pessoal que consegue consumir várias xícaras de café e tomar cuidado com insônia, porque o pessoal que metaboliza lento o café e tomar, dependendo do horário à noite, o café no final do início da noite, ele vai ter um tempo para ele metabolizar a cafeína e a insônia vai agir ali. Você sabe o que acontece comigo, Você sabe o que aconteceu? Eu sou CC. A gente vai colocar mais genes, a gente vai colocar o IL6. Toma um café de manhã, não. Engraçado aqui. Dá ruim. Às vezes o chá preto já dá café pum. Exatamente. Eu não, um expresso triplo ainda. Você bebe café o dia inteiro. Eu desconfio que eu talvez metabolize intermediariamente. Eu tenho um limite. Se eu tomar café demais, realmente eu fico ligadaço no rolê.
Então, assim, acredito que seja intermediário, mas aí eu posso sequenciar e vai ficar, não, o meu metabolizador é lento. Eu falei, ih, mano, tô tomando errado. Daria pra gente ficar aqui, tipo, 3, 4 horas. Fácil. Isso do café pra mim é novo, eu não sabia. Então, tem um lance de café e performance esportiva também, né? Sim, que tem muitos shakes que tem cafeína, exato. O Wagner vai ter que voltar, então. Ele vai ter que voltar. Não, traz outros profissionais pra gente conversar junto. Exato. E aí pode conversar com outros profissionais também. Fazer uma roda, um debate. Na verdade, o podcast nós criamos pra isso, porque você lá no seu trabalho, você não consegue desenvolver esse conteúdo que nós trouxemos aqui de uma maneira que quem tá ouvindo vai entender. Cara, eu tenho essa dificuldade, você sabe disso. Eu sou do rato do laboratório. Então eu tenho uma dificuldade em divulgação científica. Tanto quando eu faço então. E aí, tipo, quando eu vou fazer os fios científicos no Twitter, e aí fala assim, para de falar esplenopato megagrama, porque ninguém vai entender. E aí eu tento traduzir o máximo possível. Assim, eu me inspiro muito na... Você pensa, bando de ignorante. Não é, mano. Uma coisa tão simples. Mas nome gigante. Mas é porque são termos da área de medicina que eu fico em constante. Pra você, mas posso te falar uma coisa? Usa assim, muito, né? Tem coisas que quando você me manda, claro que um pouco de anatomia e fisiologia, tipo, promove obviamente, só pra você saber o que é. Base, né? Então, aí quando ele manda assim, sistema tal, lipo, eu falo, beleza, lipo, aí eu tento associar. Eu faço isso quando ele manda. Então, associando. Cara, a doutora Melanie... Eu fiz o podcast todo, gente. Google ligado aqui. A doutora Melanie, lá da Federal de Porto Alegre, é que eu mais me inspiro. Talvez ela seja minha orientadora no doutorado, a gente ainda não sabe, mas ela consegue esmiuçar bem, assim, em palavras pra todo mundo entender. Eu realmente admiro ela. O Átila consegue muito bem, né? O Pirula consegue muito bem. São os divulgadores científicos que a galera mais conhece e tal. Mas assim, esse último fio científico, alguns fios eu faço realmente pra profissionais da área da saúde e outros eu faço realmente pra público geral, mas ainda tô trabalhando em melhorar isso. Então, assim, esse último, por exemplo, que eu fiz, eu coloquei foto de tomografia e tal. Então o nego vai olhar, que merda é essa? Agora e aí fala, mano, você tá colocando caso 1, caso 2, mano, corte sagital aqui de neuro, eu não sei o que é isso, viado. Mas aí eu coloquei, não, teve coisa irregular aqui no segmento superior do lóbulo inferior esquerdo do cérebro. Tá, mesmo assim, nego vai, ok, deu ruim. Eu não sei onde fica, mas deu ruim. Então, irmão, assim, isso. Se você pudesse deixar aí uma mensagem, um recado pro nosso ouvinte que tá aí sobre saúde através da genética, né? Porque... hoje o propósito, espero que nós conseguimos aí alcançar o máximo de informação possível. Eu tô fazendo um mestrado em infectologia e virologia. Apesar de eu estar estudando populações virais, vocês têm que me chamar pra falar de infecto. Isso, pra falar de PrEP, pra falar de PEP. Vocês sabem a diferença de PrEP, PEP? Não. Exposição pré... Ai, meu Deus. Eu sei que é Covid. Exposição pré, exposição eu pós. Acho que eu sei, não, eu preciso falar porque Brasil, é o seguinte... Ele vai voltar. Porque existe no SUS, você pode fazer a pré-exposição e a pós-exposição e procurar os retrovirais para HIV após a exposição nas UPAs e tal. Então eu volto aqui com os endereços e barará e falo essas paradas, porque é interessante as pessoas saberem que existe isso. Literalmente, independente da sua opção sexual, é garantido pelo SUS, mano. Então vai lá e faz e tal, toma os retrovirais, evita a contaminação, uma série de coisas. Então, a real, cara, assim, a biologia molecular tá em tudo, assim. Ela tá na farmácia, ela tá na bioquímica, ela tá no pessoal da biologia molecular que estuda mecanismos musculares e de biomecânica. A biologia molecular tá em tudo. Então, a gente tenta ao máximo ser um pouco mais específico, e aí às vezes a gente fica específico demais, ou a gente fica generalista demais e tem que encontrar aquele meio termo, a homeostase no rolê. Então, assim, eu ia deixar meu WhatsApp business aqui pro pessoal que queira deixa seus contatos tirar dúvidas sobre exames genéticos, sobre infecto também e tal. Quando eu publicar, nós não vamos deixa conseguir publicar também tudo. Nós não vamos conseguir publicar a live porque o vídeo passou de 1 hora.
Mas eu vou carregar aquele vídeo ali. Eu marco você. Aí você põe no YouTube depois? Consegue pôr no YouTube mais de uma hora ou não? Sim, claro. Nós já estamos lá. Ó, meu WhatsApp Business é o 7803-1500, DDD 11 de São Paulo. Vocês podem me perguntar. Com esse sotaque aí não é 11. Eu sou de Recife, na real. Eu sou de Recife. Ok, passa de novo. DDD 11. Anota aí. Vamos lá. 97803-1500. 97803-1500. 7803-1500. E aí você pode perguntar sobre exames de genética, sobre ancestralidade, leitura sobre coisa de infecto. Mesmo. Sim, a gente faz consultoria para outras áreas também, mas a principal área que acabou me chamando é basicamente a parte de genética. E, cara, é aquele rolê, assim. Você tem que falar um pouco com cuidado comigo, porque eu amo de paixão, assim, o conteúdo. Sério? E aí a galera pergunta de um... a galera pergunta de um gene, e de repente eu tô falando do bagulho, assim, o bagulho voa e aparece um ZT, não sei o que. Não, mano, eu perguntei de um gene só, mano. E aí eu tô falando várias vezes. Então eu tô tentando melhorar isso também. Mas assim, é basicamente isso, cara. A gente tem essa consultoria que o pessoal visita nutricionistas, nutrólogos, endócrinos e diversos outros profissionais de saúde que a gente tira dúvidas também de como eles interpretaram os exames, etc e tal. Até pra eles terem uma segurança pra falar pro paciente, olha, eu tô indicando porque é uma ferramenta de indicadores que pode auxiliar. E aí você fala assim, eu gostaria inclusive de conversar, se você tiver um personal trainer, eu converso com ele, eu mostro o exame pra ele, pra gente verificar quais são os genes que podem contribuir nos seus exercícios que você já faz com ele, etc e tal. Então essa multidisciplinaridade. Exato. Tem que ocorrer o máximo possível, assim, cara. E, eu tenho um psicólogo também, eu tenho um psicanalista. Cara, deixa eu bater um papo com ele também, vamos ver como é que tá a sua saúde mental. Eu sou endócrino e tal, mas eu tenho interesse. Até porque tá no gene. Exato. Tá registrado então eu falo lá. assim, cara. E aí, assim, isso é muito interessante. Seria muito interessante que os outros profissionais da saúde de modo geral fossem cada vez mais abertos. É para isso que nós criamos esse podcast. Que infelizmente, aqui, às vezes, no nosso dia a dia, nem sempre ocorre. Por uma série de razões. E eu entendo que... Por ego. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem outros estressores e etc e tal. E tem também a questão de ser endeusado e tal. O Wallace estava falando isso. Por ego. Cara, porque assim, a colaboração que você dá, o que você dá pra saúde, ela é tão importante quanto. Se você dá pra 100 pessoas, ou se você pra 50 e você pra 3, cara, você tá colaborando pro mundo ficar melhor. Não importa. Então, isso é uma coisa que eu, Wallace, tava falando lá fora. Eu sou o personal mais foda, eu sou o médico mais foda. Cara, às vezes a forma que você vê de uma forma lá no gene é uma coisa que eu não consigo ver no exercício. Sim. Acabou. Então, assim, não é uma coisa que... É uma visão complementar, que complementa. Entendeu? E eu não vou entrar na sua área e começar a dar uma de louco e falar de biomecânica, porque eu não manjo, mano. E a questão de entrar na área, a questão é assim, se cientificamente você tá mais embasado que eu, fica à vontade, irmão. Sim, exato. Acabou, exatamente, exatamente, mano. O que você traz aí é ciência, é atualizado e é a verdade do momento, que eu ia falar, cara. Fica à vontade, eu não tenho apego nenhum com conhecimento. Cara, então, a mensagem que eu ia dizer é assim, cara. Primeiro, se você for da área da saúde, pelo menos na sua área, tente ao máximo se manter atualizado na sua área. Se você tiver tempo de se manter atualizado na sua área e ler um pouquinho das outras áreas, cara, melhor ainda. Real. Porque é o lance da complementaridade de visões, assim, saca? E eu acho que isso tende a contribuir cada vez mais pro bem-estar do paciente. E basicamente o que a gente veio falar aqui, o tema de genômica, bem-estar e saúde. Quanto mais as pessoas soubessem e existem do médico, eu vi um podcast, eu quero pedir pro meu médico para fazer o teste. Às vezes o médico não conhece. Tem médico que já chegou para mim uma vez e falou assim, mas exame genético não tem embasamento científico. O médico falou pra mim isso, cara. Ué, mas a gente sai do quê? Eu falei, 50% da minha mãe, 50% do meu pai me fez, pô. Eu virei pra ele e falei, cara, me desculpa. Eu só existo por causa disso. Aí eu virei pra ele e falei assim, na mão humilde, né? Eu falei, cara, mano, me desculpa. Você gostou disso, hein? Olha o nome do médico. Aí eu virei e falei assim, cara, me desculpa. Você já ouviu falar da Universidade de São Paulo, a USP, né? E tal? Eu falei, já.
Eu fiz em particular, mas eu conheço gente da USP, então não sei o que. Fala, legal. Então, ó, lá tem um departamento de genômica nutricional. Os caras publicaram livros grossos, gigantescos, capa azul, lindo, tem lá em casa. Da hora. E, tipo, eles têm um departamento inteiro voltado pra genômica nutricional, cara. Eles têm um departamento inteiro voltado pra com genética. Aí eu vi assim, cara, você tá falando que um departamento inteiro de pesquisa da USP tá errado, cara? Não, é por ego. É por ego. Mas tudo porque... bem. Aí eu cheguei na Almeida. Eu falei, cara, tá aqui. O livro tá aqui, ó. Tem um e-mail do cara aqui, da equipe revisora que montou. Se eu não me engano, até a doutora Maria Derosa contribuiu pro livro e tal. E aí eu falei, cara, tá aqui o e-mail dos caras, mano. Manda e-mail pros caras lá e fala, ó, vocês estão errados. Aí porque, vai assim, sabe, suave. Agora, esse lance, cara, de... Tente pelo menos se atualizar na sua área, se for da área de saúde. Se possível, se manter atualizado em outras áreas. E, cara, e se você como paciente, velho, exija você ser tratado como ser humano, assim, real. Se o médico soltar uma piada gordofóbica, se o médico fazer qualquer coisa, eu sei que infelizmente a gente não tem um CRM muito atuante no Brasil, porque esse lance de defender autonomia médica e passar pano pra gente que prescreve remédio que não funciona, isso não existe em país nenhum, cara. Infelizmente existe no Brasil, não deveria existir. A gente deveria ter um CRM ou no caso CFM, né, que esteja, tanto regional como federal, tendo algum tipo de sanção ou até retirando né, a atuação desses médicos que prescrevem remédios que não funcionam e tal. Então você fala assim, cara, exija você ser tratado real, velho. Não admita um médico soltar uma piada gordofóbica no meio de um exame e tal. E, mano, chama advogado, chama o que for, nem que seja só pra gritar, mas exija você ser tratado como ser humano, mano. A gente precisa que isso se torne cada vez mais natural e não algo que você precisa lembrar. Ou cobrar. Sabe, exato. Então, assim, cara, é isso, seguir os mestres aí, os Jesus, tomar uns vinhos, ouvir uns reggae gospel, curtir uns budos, uns Lao Tse da vida. Levar o bem. E evitar extremismos. É isso. Total. Irmão, evitar extremismos. É uma grande obrigado honra. a presença. Cara, obrigadaço. Não tenho palavras. Wallace. Muito obrigado. Opa, foi mal. De novo. Ele brincou. Nossa, tá tudo gravado. Que Tudo coisa gravado, tudo gravado. Não corta, não. Tinha que ser um bagulho mais assim, né? Aqui, olha. Cara. Aqui, Aê! Faltou uma mão aqui pra cima. Aqui. Agora. Galerinha, Gente, obrigado. Mano, pois é. pode finalizar, tio. Então, fica à vontade. Hoje é você. Deixei com você hoje. Todas as plataformas, YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Então sigam nós no Instagram. Essa live vai subir, mas ela vai subir em forma de vídeo. Curta, compartilha, Tá deixa bom? o joinha, viu? É isso Nada aí. de, dislike não. Assim, certo? Por favor. E sigam por nas favor. redes sociais. Qual que é a sua rede sociais? Cara, o Vag Biomedic é... Vag Biomedic. Com W. Com W e dois... É coisa do Nordeste, sabia? É coisa do Nordeste. Meu sonho é morar no Nordeste. Os meus amigos de lá, tudo tem nome com W, com Y. Com H. Um H no meio perdido nome nesse com W, nem com Y. Por que você tem H aqui no Tem meio? o W Eu não sei, no mano. nome e não vim do Nordeste. Não, mas o seu Olha o nome... preconceito. Preconceito aqui. Xerofobia. O nome do cara é europeu, pô. É lá O William Wallace. William É o cara Wallace. que recebeu uma flechada na bunda lá, né? É o Mel Gibson, Ele mesmo. Aqui, ó. É isso aí, irmão. Vag Vamos. Biomedic é WAGGY Biomed. Tá? E eu tenho o da É isso, Medmol segue a Consult, que é mais fácil de achar. @Medmol Consult. Lá no Instagram. Show. É isso, gente. Recado dado. Só Galera. chamar. É isso. É extrema gratidão. Extrema hein? gratidão. Vamos que vamos. Não tem- Bom, aí me chamar pra falar de infecto depois, baita falar dos conhecimento. exames. Vamos, Vocês com precisam certeza. falar do PrEP Dia- e PEP, porque as pessoas sabem pouco e às vezes, Sim. se elas fossem mais informadas, elas poderiam evitar, já ali no início, desenvolver a longo prazo um HIV crônico, mano. Então, Tem muitas se tem coisas pra retroviral produzido já, no caso, retroviral dentro do SUS, cara,
tem mais o que aproveitar. Tratamentos para hepatite C, uma série de coisas. Então, fala de saúde coletiva, né, cara? É isso aí. Vambora, vamos pra cima. Saúde da família. Com certeza virá mais vezes, com certeza. Porque foi o único cara que fez a gente dar gargalhada. Sério? Foi muito bom. Como assim, muito bom. mano? Nossa, Que papo, Olha ela. quem vocês têm trazido pra cá? Mano, vocês trazem os caras que não falam de Jesus negão aqui, mano. Jesus era negão sim, irmão. Você vai querer nascer branco no deserto, mano. Você tá maluco, meu irmão. Concordo plenamente. Nascer branco no deserto, mano. Extrema gratidão, você que tá assistindo, você... Gostou? É isso aí. Em breve tem É de o novo. melhor. Valeu. Incrível. Siga Jesus negão, irmão. É isso aí. Jesus.